Final e início de ano é quase igual a um início e final de semana, mas com maior potência para as promessas e metas, né? No final da semana, a gente promete que vai começar a dieta na segunda-feira. No final do ano, a gente promete que vai fazer dieta o ano inteiro. Pensem no desafio que é. Brincadeiras à parte, mas esse é um ótimo momento para a gente rever várias questões da nossa vida e também vale, claro, a gente rever o que precisa ser ajustado no nosso relacionamento. Eu sou Amanda Said E eu sou a Beatriz Schmidt. e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco da rotina. Esse é o primeiro episódio de 2021 que finalmente chegou, e nesse episódio a gente vai tentar pensar um pouco como que os casais podem traçar metas para o ano novo deles, né? E fazer uma reflexão a partir também de tudo que eles já viveram e do que passou. Então, aí no primeiro bloco, a gente vai contextualizar como que esse momento de reflexão pode ser importante para o casal. No segundo bloco, a gente vai trazer algumas ideias de como executar isso, tanto o planejamento como a avaliação. E no terceiro, como sempre, as nossas dicas e sugestões culturais. Bom, é isso. Ano novo, vida nova. Mas será que é assim mesmo? Na verdade, muitas vezes a gente tem esse ritual, né, da passagem de ano novo como algo simbólico que muitas vezes serve para a gente repensar, para a gente planejar, para a gente criar expectativas, traçar metas, traçar sonhos. E muitas vezes, na verdade, a gente faz isso de formas distintas. Tem gente que gosta de fazer uma listinha do que vai fazer, tem gente que gosta, né, de realmente traçar o passo a passo. As formas mudam, né, de pessoa para pessoa, mas de qualquer forma a gente acha que esse é um momento importante, o começo do ano, para a gente repensar o que a gente já fez e também pensar a partir de agora o que a gente quer para o ano novo. E os rituais começam desde a passagem do ano, né, Amanda? A gente escolheu cada um uma cor aí para fazer esse É, episódio. A Amanda escolheu o clássico branco, eu escolhi um verde, acho que não sei se vai ficar verde ou azul. Verde saúde, né? Nesse momento de pandemia, acho que é o que todo mundo quer. Mas enfim, vamos conversar então um pouco por que pode ser importante a gente pensar e conversar, né, no relacionamento e como que a gente pode fazer esse planejamento juntos no início do ano, né? Por que que isso é tão importante no casal? O que que acontece, né? Acaba que quando duas pessoas se comprometem numa história em comum, seja um namoro, um casamento, né, seja qual for o relacionamento amoroso, cada um é afetado pelo comportamento do outro. Então, é inevitável que os planos também passem a ser compartilhados. Não sejam os mesmos, mas sejam compartilhados um com o outro, né? então assim, dependendo do nível aí do casal que está, né, ouvindo a gente, pode ser que esses planos eles sejam mais ou menos compartilhados. Então, se a gente está pensando, por exemplo, num casal que namora, mas que não mora na mesma cidade, de repente eles vão ter que pensar quantas vezes eles pretendem se encontrar, quantas vezes um vai viajar para uma cidade, quantas vezes o outro vai viajar para outra cidade. Então, tem isso em comum, mas talvez as questões ali de dia a dia, de rotina, não estejam tanto no escopo para ser compartilhado. Mas se é um casal que já é casado, que mora junto, vai ter que pensar, né, enfim, na rotina da casa, vai ter que repensar se tem alguma coisa de horário que não está legal, se vai ter que diminuir algum gasto. Então, dependendo do nível, né, ou de qual relacionamento, já que a gente já falou, né, inclusive em outros episódios, das pluralidades de conjugalidades, esse tipo de influência pode variar. É. E aí, quando são casais, né, muitas vezes casados, né, que tem uma maior proximidade, né, acaba Uhum. que algumas decisões, inclusive, têm que ser tomadas em conjunto, né? Então, por exemplo, Sim. se como que vai gastar um dinheiro que está guardado, né? Assim, qual vai ser a escola que os filhos vão estudar, se vão trocar de carro, se vão viajar, tudo isso também precisa ser compartilhado. E a gente fala que é importante ter um planejamento nesse momento, né? Então, até assim, o modo de viver, né? Onde que eles vão morar, né? Quantas vezes vão querer, sei lá, ir para um restaurante, o que que vão querer fazer, Sim. né? Como casal e compartilhar dessas decisões juntos. E é muito importante que todos esses desejos, né? A gente está falando aí bem no início do ano, então nessa perspectiva ainda do que a gente quer que aconteça, né? Que esses desejos eles sejam compartilhados, a gente passe, né, a dialogar sobre isso, a comunicar sobre isso. Por quê? Muitas vezes não é explícito que eu tenho uma demanda, que essa demanda pode trazer um impacto para a vida, não só minha, como do meu parceiro e da rotina ali que a gente divide, né? Então é importante que isso possa ser comunicado para a gente poder pensar
se vai ser possível ser negociado. Se não for negociado, né, mas mesmo assim é importante para um ou para o outro, como que a gente vai lidar com as consequências disso, né? Se é um plano em comum deles, se não é, como que a gente lida com a sensação de frustração diante, de repente, de um plano que não é compartilhado? Às vezes tem um que quer mais viajar e o outro não, então esse vai ter que pensar se vai querer viajar sozinho, vai bancar a viagem do outro, vai viajar com amigo, como que vai ser isso, né? E aí, essa comunicação muitas vezes é evitada, a gente sabe disso, né, Bia? Muitas vezes porque a gente sabe que vai ter atrito. Mas a gente sempre fala, quem acompanha a gente já sabe, né? Crise pode ser, sim, um momento de aprendizado, de mudança. Então, mesmo que seja um gerador de crise, essa comunicação, a gente sempre acha que é importante que isso aconteça. Exatamente. Até porque, né, a gente não é o não falar não é o que vai resolver, né? Muitas vezes é justamente o que vai trazer problema, porque lá na frente o outro pode falar: "Mas como que você não me falou isso antes? Como que você não estava, né? Como que você não compartilhou isso antes?" E aí na hora que tem que resolver o problema, fica um tempo curto, fica todo mundo ali com a emoção à flor da pele. Enfim, então Sim. quanto antes a gente puder fazer isso, tem mais benefício, né, nessa relação. Fora que muitas vezes esse compartilhar, né, ele pode ser surpreendente e pode ser uma forma também de fortalecer a parceria, né, do casal, assim. Estou pensando no exemplo, né, que tem acontecido agora comigo, assim, né, que tanto eu quanto meu namorado, a gente tem optado por não comer carne, né? E aí a gente fazer essa decisão juntos, né, e a gente traçar isso como uma meta, inclusive agora, né, de ano novo e tal, é algo que tem muito mais chance da gente conseguir se apoiar, né, do que se isso não fosse compartilhado, talvez até pudesse ser uma decisão dos dois, mas se isso não fosse compartilhado, como que a gente ia lidar com isso e tal? Então é importante que a gente também veja esse momento, né, de parar e de refletir como uma oportunidade de desatar alguns nós, né, e de fazer algumas coisas que coloquem o casal numa força, numa união maior. Eu acho que esse momento de pandemia também trouxe muitas reflexões que muitas vezes a gente não tinha oportunidade, assim, sabe, de fazer, porque eu acho que é isso, só com uma coisa muito grande para a gente refletir. Uhum. E aí eu acho que também muitos casais começam a rever algumas prioridades também, né? Do tipo assim, Sim, com certeza. muitas pessoas ficaram nessa pandemia sem ter, por exemplo, uma diarista, vamos supor. E aí o casal conseguiu minimamente se organizar para poder fazer a faxina diária da semanal da casa, né? Deixar a casa ali arrumada e talvez agora eles podem conversar e sentar. Será que tem necessidade da gente continuar? Então, eu acho que a pandemia traz um momento de reflexão muito diferente do que a gente tinha em outros momentos, que é uma ótima oportunidade, inclusive, para rever coisas que estão até mais, assim, né, enraizadas dentro da gente. Sim. E na verdade, tudo que eu acho que a gente vai propor não necessariamente precisa acontecer só agora, gente, que estamos no início de janeiro, mas acho que a gente está trazendo esse tema como uma oportunidade de aproveitar esse momento, né, como um momento ritualístico mesmo, mas que isso pode ser refeito, né, e na verdade deve ser refeito ao longo de todo o ano, assim. Então, a gente pode estar falando de planos e de metas pequenas, tipo hábitos alimentares, né, o mercado que vai comprar, a frequência, né? Se vai na feira, se é orgânico, sei lá, estou pensando até, né, em coisas bem, bem pequenas, mas que quando a gente vai repetindo, 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 vai tendo impacto no cotidiano. Exatamente. E é isso, né? A gente sempre fala, relacionamento tem que sempre ser revisto, tem que ser Uhum. reavaliado, recontratado. Recontratado. A gente já falou disso em vários episódios, né? Que precisa recontratar o relacionamento, porque o que era no início não é necessariamente o que é depois de um tempo, depois de alguns anos, às vezes até depois de alguns meses, assim, né? Então, esse Sim. momento de parar, refletir, conversar e repensar a relação, é isso, cabe para todo ano, porque a relação muda, a gente está em constante mudança, então isso é impossível de não acontecer também nas relações. E podem ser mudanças criativas, super adaptativas, né? Então, vem aí um momento legal. Então, nesse segundo bloco, a gente vai trazer alguns instrumentos, se a gente pode dizer assim, algumas coisas que podem ajudar nessa reflexão, nesse planejamento, e enfim. Bom, tem muitas coisas que a gente vai trazer aqui, são coisas, inclusive, que a gente usa no consultório com os nossos pacientes, né? E que a gente já inventou, outras coisas a gente aproveita e adapta, enfim. Então, são coisas que a gente sabe que realmente podem ajudar em diversos momentos, né? Então tá, então vamos pensar Uhum. em alguns instrumentos que podem ajudar o casal a refletir sobre o que passaram.
Conta aí, Amanda. Uhum. Ó, acho que uma primeira forma, né, que a gente pode também, na verdade, adaptar de muitas maneiras, é a gente fazer uma lista, vamos começar assim da forma simples, do que aproxima e do que afasta o casal. A gente já fez de diversas formas, assim, né, colocando de fato objetos, né, e pedindo que ao longo da semana esse casal movimentasse esses objetos, né, mais perto, caso eles estivessem fazendo ações e se comportando de formas que os aproximasse, né, ou de fato distanciando esses objetos se eles estivessem passando por algum conflito, alguma coisa que os distanciasse efetivamente, né? Mas é um momento de parar para a gente conseguir, inclusive, perceber, porque muitas vezes a gente não tem muita noção, né? E da gente, inclusive, perceber e comunicar para o outro de uma forma que não necessariamente é assim, sentado e conversando, né? Mas a gente pensar para a gente e comunicar ao outro, e a partir disso a gente tentar fortalecer o que aproxima e tentar diminuir a forma, né, ou as ocorrências do que distancia. E é legal da gente pensar aqui nessa lista do que afasta e do que aproxima, e na verdade, assim, de todos os exercícios que a gente vai falar, que a gente sempre parte do pressuposto da gente falar de si, e não da gente Uhum. ficar falando do outro. Na verdade, claro que a gente vai falar alguma coisa que o outro faz, né, que talvez, por exemplo, nesse caso, me afasta dele e tal, tudo bem. Mas a gente vai falar, tentar falar a partir do que é a nossa emoção, do que é o nosso sentimento, do que eu acho que é importante para mim, né? Senão a gente vai ficar entrar num, numa bola de neve de acusações de que um fala, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, ficar se defendendo. Então, aqui, todos os exercícios a gente está partindo desse pressuposto da gente tentar falar de si. E aí, nessa lista também não foge disso, né? Cada um tentar fazer a própria lista do que me aproxima do outro, do que me afasta do outro, né? Uhum, sim. E aí, nessa perspectiva de priorizar, né, como que a gente se sente, sem ser uma coisa acusatória, pode ser importante também a gente pedir para o casal também fazer uma lista, né, ou conversar sobre como que cada um está se enxergando na participação, né, ou na contribuição para um determinado problema ou para um determinado conflito. A gente sai assim de uma lógica de dizer o que o outro está fazendo. A gente às vezes tem muita clareza do que o outro está fazendo, né? Mas quando a gente sai dessa perspectiva acusatória, a gente tem mais chances da gente ser ouvido de uma forma mais empática, porque o outro não vai precisar se defender do que a gente está dizendo. Uhum, exatamente. E até porque a gente entende, né, quando a gente está falando de relacionamento, quando a gente está falando de pessoas, a gente não consegue ter essa visão de que só existe um responsável. E aí até as pessoas colocam como culpado, né? Então, quando a gente traz essa ideia de cada um pensar como está contribuindo para a manutenção daquele problema, é a ideia de compartilhar as responsabilidades, né, da situação como um todo. Uhum, isso mesmo. Aí uma outra maneira que também pode ser uma forma, né, de avaliação, mas de uma forma mais lúdica, é a gente pensar numa colagem, né? A gente usa muito essa atividade, principalmente quando as pessoas estão chegando, né, ao consultório, e é uma forma da gente não precisar, né, descrever com palavras, mas muitas vezes as imagens falam tanto, né? E a gente pode colocar essa colagem com vários objetivos. Um pode ser realmente para eu demonstrar como que eu vejo que está a relação naquele momento, né? Então, é uma avaliação, porque eu estou colocando ali as sensações, né, os comportamentos, algumas características. Com isso, depois a gente pode compartilhar essas colagens e conversar sobre elas, né? E aí ver como é que tá isso, né? Se está muito diferente, quais são os aspectos que estão presentes nas duas colagens, o que as pessoas discordam. Então, é uma forma muito rica. Porque é isso, tem muita gente que tem dificuldade de falar e de expressar, e muitas vezes até de entender o que está incomodando, o que está legal, e às vezes vendo uma imagem, aquilo traduz muito mais o sentimento, né? O que ela está querendo dizer, aquilo é muito mais fácil dela conseguir se expressar, né? Então é um recurso bem legal para quem tem uma dificuldade mesmo de falar. E aí pode ter um recurso extra, né? Depois, uma segunda opção, que é a partir da conversa e dessa avaliação, eles também pensarem como que eles gostariam, né, que ao dia, né, no dia 31 de dezembro de 2021, essa colagem pudesse estar, né? Então, eles também tentarem pensar juntos qual que é o plano ali, né? Onde que eles querem, como uma meta mesmo, né? Isso pode ser, inclusive, algo compartilhado com as crianças, caso elas existam, né, na família. É uma forma delas estarem incluídas, e muitas vezes elas têm, né, como a gente sempre fala, umas tiradas maravilhosas, assim,
Ah, meu pai é o celular. Por quê? Porque ele não larga dele, sei lá. Sim, sim. Então, tira o celular. Não quero que na colagem do ano que vem essa imagem né, se repita, assim. Então, Uhum. pode ser uma forma tanto de avaliar, como também de colocar em uma perspectiva futura. Legal, é verdade. Bom, e aí alguns outros instrumentos que podem ajudar a planejar, né, nesse sentido do futuro, né? Tentar o casal pensar nas metas para a vida daqui a 5 e 10 anos, incluindo vários temas aí, por exemplo, família, trabalho, lazer, né? E para pensar como, inclusive, eles podem chegar nessas metas juntos. Então, cada um pode fazer as suas próprias, até porque a gente tem metas pessoais também, Uhum, uhum, e depois compartilhar e verem assim o que tá igual, né, o que tá batendo, o que está muito diferente, o que está diferente dá para negociar, não dá para negociar, né? O que eu consigo uhum. abrir mão, o que eu faço questão e é muito importante para mim. Então, esse é um instrumento de planejamento muito legal que a gente não costuma também fazer essa reflexão, né? Sim. No dia a dia, assim. É. E é uma coisa legal, assim, de pensar onde que eu quero estar, né, daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, assim, né? Como que vai estar o meu contexto, né? Um exercício mesmo imaginativo, assim, porque muitas vezes a gente tem clareza de que a gente quer ter, né, obter cargos ou coisas, né? Enfim, né, coisas que são muito palpáveis, assim. Mas como que eu quero que esteja o meu dia a dia, assim? Como que eu quero que esteja o meu cotidiano? Quais são as ações que vão fazer parte, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção de que para que isso se concretize, a gente tem que começar a fazer coisas agora, né? Então, muitas vezes, inclusive, essa perspectiva individual, ela pode ser beneficiada se a gente constrói isso em conjunto, porque às vezes o parceiro ou a parceira, eles têm uma característica que pode me ajudar a conquistar tal, né, condição, assim. Então, se eu quero, sei lá, deixar de cozinhar em casa, meu parceiro pode demonstrar interesse em fazer um curso de culinária, sei lá. E daí isso ser compartilhado, ainda que sejam objetivos individuais. Eu fiquei lembrando, Amanda, de um caso que a gente atendeu, de um casal que a mulher tinha um desejo, né, de morar em outra cidade, só que ela tinha muito medo de compartilhar isso com o parceiro dela e ele não querer, ou ele não aceitar, ele não concordar. E aí a Uhum. gente foi fazer essa atividade, né, para justamente, enfim, para ver como é que era o planejamento do casal e tudo. E aí quando eles sentaram para bater ali as metas, tinha também no planejamento dele, né? Eu não lembro exatamente se era Amanda morar fora, Acho que sim, mas mas era um tempo diferente, era eu um acho. tempo Era num... diferente, né? é. E aí conseguiu conversar sobre isso e tirar aquele tabu daquela coisa de que não vou falar porque sei lá o que vai acontecer, né? Se vai, no relacionamento não vai dar certo porque a gente não tem metas parecidas, né? E foi uma oportunidade super legal deles conversarem sobre isso que era tão importante para ela. Sim, com certeza. E aí tem um outro aspecto que muitas vezes também é evitado pelos casais, né? Eu acho que isso, na verdade, até diz de uma cultura que a gente vem, que também não valoriza essa dimensão, que também ensina muito pouco, que também conversa muito pouco sobre isso, desde que a gente é criança e tal, que é a dimensão financeira, né? Então é um momento que a gente precisa, sim, sentar e conversar sobre isso para o ano, inclusive para aprender a repetir essa conversa ao longo do tempo, porque eu acho que um dos erros muito importantes que os casais fazem é de ficar reproduzindo mês a mês a expectativa, os planos de um mês específico, né? E cada mês é um mês, assim, tem mês que vai ter mais aniversário, tem mês que vou estar de férias, tem mês que, sei lá, vai ser Natal, tem mês que, enfim, né, festa junina, e daí eu vou sair e comer mais na festa junina. E, então, assim, cada mês tem uma característica e a gente simplesmente ir reproduzindo isso, né? Ou nem conversando sobre isso, pode ser, na verdade, muito mais prejudicial. Então, a gente começar o ano para fazer isso ao longo do ano pode ser uma ótima meta também. É, até isso, assim, né? Casais que têm, eu vejo casais assim que têm conta conjunta, né? E aí acho que, já que já tem conta conjunta, é tudo nosso, e aí a gente não precisa fazer planejamento, né? A gente não precisa conversar sobre isso, sendo que, tá, mas a conta é conjunta, mas também tem as minhas prioridades, também tem as prioridades do outro, né? Isso também precisa ser compartilhado, enfim. E tem outros casais também, por exemplo, que só uma das partes trabalha, a outra não. Como que também fica Uhum. o outro em relação à questão financeira quando não se trabalha, né?
Como que fica a liberdade ali de gastar o dinheiro, enfim, então isso também precisa ser conversado, né. E aí a questão Uhum. financeira é uma coisa que pega muito para muitos casais, e que talvez esse É, momento de início de ano é uma ótima oportunidade de conversar e ir quebrando isso. é. A gente sabe que na verdade daria para a gente, né, enfim, investir muito, né, investir muito tempo aí, conversa nesse assunto, um episódio inteiro, porque é uma dimensão que vai para além do dinheiro, né, que traz muito também as heranças familiares que a gente tanto fala, né, então muitas famílias têm jeitos diferentes de lidar com as finanças, com poupar, o significado do poupar, o significado do gastar, o significado de um determinado gasto, né, O então muitas significado de vezes não tem. ganhar dinheiro também. Exato, então muitas vezes tem aí muito um assunto muito além, né, de números assim. E aí a gente precisa tocar nesses assuntos porque eles também são essas heranças transgeracionais que a gente traz e que quando a gente está formando uma nova família, isso comparece também multiplicado, como a gente falou, né, em alguns episódios para trás, assim. Então também é importante pensar o que tem por trás, assim, né? Quais são essas dimensões de sentido, de significado, que às vezes deixam para mim esse assunto mais complicado, que às vezes deixam para mim esse assunto como algo que é meu e que eu não quero compartilhar com você, que eu quero ter total independência e autonomia. Quais são as crenças que giram, né, que eu tenho e que estão em torno desse assunto? E para a gente, inclusive, ter um convite para desmistificar algumas coisas, aprender com o outro, né? Criticar também as nossas heranças, ou reproduzi-las, né? A gente também pode também ter consciência de que a gente quer manter determinado padrão e tudo bem. Uhum, exatamente. E aí pensando que e talvez esses planejamentos, essas reflexões aconteçam em momentos pontuais, né, isso não vai acontecer com muita frequência, a gente pensa também em algumas estratégias que são boas para se fazer ao longo do ano inteiro, né, semanalmente, mensalmente, não sei, coisas que também consigam manter um diálogo aí entre o casal, né. Uma delas que eu lembro é uma inclusive de um filme que a gente vai sugerir lá na frente, que é todo dia ou toda semana, vai depender aí da rotina da família, é tentar falar, né, cada um da família, inclusive aí pode incluir as crianças, se tiver, né, quais foram os altos e os baixos do dia. Então, se conseguir cada um compartilhar o que que teve de muito legal naquele dia e o outro falar o que que não foi tão bom e tal, isso também aproxima o casal, aproxima a família, né, de estar ali junto compartilhando. E aí aqui não é só coisas que têm a ver com a família, né? É no dia inteiro, seja no trabalho, na Uhum. escola, enfim, com um amigo. Então, isso também traz uma maior proximidade para essa família, né? Tá cada vez mais conversando, interagindo, e aí facilitando desde sempre essa comunicação que a gente fala que é tão importante. E essa autopercepção e essa autoavaliação, né? Acho que a gente também vive em uma sociedade que valoriza muito os resultados, né? Os pontos de chegada, assim, né? E a gente tem até uma vasta literatura e vários estudos e pesquisas, inclusive os acadêmicos, né? Que vão para além do âmbito da psicologia e que trabalham com esse termo, né? Que é avaliação de processo, porque entende que é importante, ao longo do fenômeno, né? A gente ir avaliando como que ele está indo, ao invés de esperar para saber se no final a gente conseguiu ou não determinada coisa. Até porque no processo é mais fácil a gente, inclusive, identificar mais questões e mais coisas e até fazer mudanças na rota, ao invés de a gente esperar chegar em algum lugar para a gente ver que não deu certo. Então, quando a gente diariamente faz esse exercício, a gente também vai aprendendo a perceber coisas que no processo não estão indo bem, assim, né? Ah, sei lá, então faz tantos dias que eu falo da mesma coisa como ponto baixo do meu dia. E daí, então, eu me dou conta de que, nossa, isso está acontecendo com uma frequência grande, eu nem tinha me notado, né? Há quanto tempo isso acontece, eu não tinha notado. Então, É. também é uma estratégia da gente ir valorizando as pequenas coisas, que é um clichê, mas que é verdade. E quem sabe a gente não vai se, né, dar conta de que, sei lá, ir para o trabalho, que é super distante, super longe, era algo que eu antes pensava que era algo que eu não gostava, mas é o ponto alto do meu dia, muitas vezes porque é o momento que eu tenho para ler um livro, porque é o momento que eu tenho para, né, ouvir uma música, ouvir um podcast, enfim.
E aí começa a dar sentidos diferentes também para esse processo. Então, é algo que tem uma dimensão individual, mas que com certeza tem um impacto muito grande para todos da família. Exatamente, bem por aí. Uma outra sugestão também, né, Amanda, é tentar, dentro do que for possível, dentro das limitações, ter momentos, né, entre o casal, com a família como um todo, né, momentos aí sem a interferência, de repente, das mídias, assim, né, dos Das redes recursos sociais. tecnológicos aí. Então, de repente, para um casal que tenha filhos, por exemplo, dá para fazer uma noite de queijos e vinhos ali no mês, né? Dá para fazer uma noite de queijos e vinhos sem, mesmo que sejam com os filhos ali, pulando de um lado para o outro, mas que eles consigam sentar ali, tentar conversar dentro do que for possível, né? Uhum, com certeza, é valorizar essa dimensão, né? Uhum, às vezes é isso, assim, a gente quer ir no cinema, mas tem filho, daí vai no, sei lá, no cinema drive-in, aqui em Brasília tem, né, cinema drive-in. Daí dá para levar a criança dormindo ali no carro, controlar a altura do som. Enfim, e aí pensar, né, colocar aí a criatividade para ter esses momentos também que aproximam o casal. E se isso for estabelecido como meta, né? Então o casal quer logo agora, né? No comecinho do ano, ter mais encontros, então isso também vai ficando na lembrança, assim, como algo que eles têm que buscar ao longo do ano, e não como, né? Então, ao longo do ano todo eles vão percebendo se eles estão conseguindo ou não alcançar isso. Tem uma outra sugestão que eu gosto de fazer até individualmente, mas assim, eu acho que pode ser super legal de ser feito em conjunto num casal, Bia, que para quem gosta, inclusive, né, de escrever e tal, fazer uma carta sinalizando como é que está a vida, como é que você está, se está feliz, se não está, se está com saúde, enfim, como que está o cenário mesmo, com o texto, e deixar essa carta fechadinha para a gente só reler ao final do ano, né? E aí fazer de novo essa retrospectiva, né, de como é que você estava e de fazer uma carta em resposta, digamos assim, né? Mas já pensando também no ano seguinte, sempre tá fazendo esse exercício. E a dois, a gente pode também fazer de formas várias criativas, né? A gente pode pensar em entregar uma carta para o parceiro e ele só abrir daqui a um ano, ou o casal junto escreve como é que está o casal e eles juntos também vão abrir daqui a um ano, mas é uma forma talvez assim, né, mais corrida, né, de uma vez só, de colocar diversas dimensões e que só fazer essa carta também pode gerar diversas conversas. Ah, com certeza. E você sabe que eu lembrei que tem um site que faz isso? Você Ah, escreve é? e ele te Não. manda um e-mail. Um ano depois, ele te manda um e-mail. Ele meio que Olha aí, para quem é da programa. Eu vou ver tecnologia, se eu eu sou a acho da para deixar. cartinha. Mas eu Pronto. vou ver se eu acho para deixar também nas sugestões depois. Sim. Enfim, mas a gente sabe que para muitos casais acaba que essas ideias também podem gerar mais ansiedade, que como a gente falou, né? Muitas vezes fica no tabu de não querer falar de determinadas coisas, enfim, Uhum. pelo medo, né, do que vai acontecer, pela dificuldade de conversar, de dialogar. Então a gente sabe que muitas vezes a terapia vai entrar aí como um recurso, né, para auxiliar e para mediar essa conversa, como a gente falou nesse caso desse casal anteriormente, né, que ela tinha um medo, a gente sabia desse medo e aí a gente propõe de falar disso de uma forma indireta, mas para que isso seja conversado, né? E aí a terapia pode entrar aqui como um grande aliado, né, na mediação dessa conversa para ajudar a iniciar. Não que a gente queira que o casal fique dependente, porque a ideia é que eles consigam fazer isso no Sim. ambiente da terapia para depois generalizar isso para os outros contextos da vida, né? Em terapia, muitas vezes, é o momento em que o casal vai recontratar, mas a gente está propondo aqui alternativas que todos os casais podem, né, com um pouquinho de tempo, de investimento ali, de interesse, fazer mesmo individual, assim, mesmo só eles, né, sem a participação de um contexto terapêutico. E aí, de repente, no contexto terapêutico, a gente vai trabalhar juntos todos os causos, né, que forem levantados a partir dessas perspectivas todas. Então, começando o nosso terceiro bloco com as nossas dicas culturais, eu vou começar com um filme de 99, só para dar uma variada aí no ano. O filme chama A História de Nós Dois, com... Ai, não tô lembrando o nome dos atores agora, mas é um filme muito legal, que mostra aí a história de um casal que tem dois filhos já adolescentes, e eles estão passando por um momento de crise, assim, da relação, e eles começam a rever a relação de uma forma, né, totalmente diferente para fazer até uma avaliação da relação. E aí é nesse filme que mostra a sugestão que a gente deu de falar sobre os altos e os baixos do dia. Então é muito legal, vale muito a pena assistir.
Ó, o próximo filme é um filme que, na verdade, eu adoro, assim, bem final de ano, começo de ano, que chama-se De Repente Amor, que é de 2005. É de, né, enfim, nem sei se dá para chamar eles de casal, mas assim, eles vão tendo vários reencontros ao longo da relação, e aí várias oportunidades de reverem, repensarem, replanejarem, né, que eu acho que é um pouco do tema, e tem uma cena de ano novo aí também, que pode ser ilustrada, né, que pode ilustrar. O Uhum. outro é um filme muito legal, de 2013, que está na Netflix. É uma produção Netflix, se eu não me engano, que chama Questão de Tempo. Eu vou confessar que a primeira vez que eu comecei a assistir por indicação, eu até parei no meio, assim, eu achei, tipo, nossa, o que a pessoa achou esse filme tão maravilhoso assim, gente? Nossa, é incrível Mas esse filme. depois, olha, persistam, porque realmente essa coisa do tempo, né, é uma dimensão que comparece, que eu acho que é uma oportunidade de reavaliar, né, que ali o personagem tem todos os, né, a vida mesmo, assim, todos os pequenos significados, os pequenos eventos, e eu acho que fica uma lição muito legal, assim, bem emocionante. E até essa ideia, né, das atitudes que a gente toma e o impacto que isso tem na nossa vida. É maravilhoso. Eu me acabei de chorar nesse filme. Lindo, Esse é lindo, ótimo. lindo. E aí, um pouco na pegada do filme que a gente passou no episódio passado, né, que é o Simplesmente Amor, tem um que é chamado-se Noite de Ano Novo, que também traz aí várias perspectivas de pessoas, né, solteiras e também casais, bem nesse dia da virada, assim, enfim, né, numa cultura bem diferente da nossa, claro, mas eu acho que vale a pena também para ilustrar. Amanda, eu lembrei da trilogia do Antes para falar aqui, que foi a Ah, gente legal. até já É sugeriu no verdade. nosso Instagram, Já. mas eu acho que a gente acabou nem sugerindo em nenhum episódio. E a trilogia inteira é muito Sim, legal e traz um pouco essa sim, perspectiva, assim, né, com certeza. das metas de vida, deles terem que reavaliar como que eles estão, né, para o que eles querem para o relacionamento. Eu acho que vale a pena Uhum. aí. Que aí a trilogia do Antes é antes do amanhecer, antes da meia-noite e antes do entardecer? Entardecer, acho que sim, acho Acho que que é sim. isso. É. Mas, enfim, a gente teve alguma dificuldade de pensar em livros que trouxesse essa perspectiva, assim, né, conjugal. E aí a gente, na verdade, vai indicar um clássico que não tem nada a ver com o Ano Novo, assim, mas tem a ver com essa perspectiva de dar um sentido positivo às vivências, porque eu acho que é um pouco da intenção que a gente também quer iniciar esse ano, né, que, enfim, depois de um ano tão difícil, acho que merece, que é Poliana, que é um livro que tem essa coisa, né, de ver o lado bom das coisas, assim. Que é Uhum. claro que também não dá para a gente ser só poliana na vida, a gente, enfim, tem toda a clareza disso, mas que muitas vezes é importante a gente trazer essa dimensão de, diante daquele caos, o que pode ter de positivo, para que a gente também, né, enfim, consiga seguir adiante. Uhum. E aí a série que eu pensei foi Modern Family, a gente já falou várias vezes dela aqui, mas todas as temporadas, na verdade, eles trazem um dia específico, que é o Dia dos Namorados, que um casal da série, eles sempre fazem uma coisa muito diferente, assim, na relação, né? Então eles sempre vão para um hotel diferente ou para um restaurante, mas geralmente é um hotel que eles vão, e eles encarnam, assim, um personagem, cada um deles encarna um personagem, assim, é muito legal para mostrar, assim, essa dinâmica e esse espaço que eles colocam na relação deles, porque eles têm 3 filhos, então, assim, eles sempre tentam priorizar essa data como muito importante, é muito legal. Então, vale a pena ir assistir a série inteira vale a pena. Sim. Bom, então Uhum. acho que é isso, né? Acho que antes de terminar, a gente só queria deixar essa mensagem aí, né, de começo de ano, para um ano muito positivo, né, de uma forma de olhar para as coisas de forma mais otimista, mais confiante, também pensando em quais são os nossos limites, assim, né, o que a gente também tem de possibilidade de tentar mais um pouquinho, ou de também a gente conseguir dizer não, né, e realmente repensar aí o ano passado e né, prospectar, colocar aí objetivos para o ano que começa. É isso aí, gente. Então, feliz ano novo para vocês. A gente deseja tudo de bom para todo mundo e continuamos juntos aí. Até mais. Então é isso aí. Tchau.